Olá, tudo bem? Bem-vindo à terceira e última parte da lição Batismo na Bíblia. Esta lição compõe o quarto módulo do curso Deixe a Bíblia Falar. É a segunda lição do quarto módulo. E o quarto módulo tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre a parte do homem na salvação da alma. Na segunda parte desta lição, nós vimos que Jesus falou com Nicodemos que para ver ou entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo seria o nascer da água e do Espírito. Vimos também que o ladrão na cruz, caso tenha sido salvo sem o batismo, caso não tenha sido batizado nem por João Batista, nem pelos apóstolos, naquele período em que o batismo de João era o batismo válido, ele teria sido salvo, como todas as pessoas do passado, do Velho Testamento, antes de vigorar, de valer a nova aliança, foram salvas. Não havia necessidade de batismo. O batismo não era um ensino para aquele período da história bíblica. Jesus ordenou o batismo em nome dele, depois da sua morte, sepultamento, ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, em nome dele ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este batismo, este novo batismo, continha uma promessa, segundo Pedro disse em Atos 2:38, que era a promessa não apenas do perdão dos pecados, que não é pouca coisa, mas também a promessa do recebimento do Espírito Santo. Nesse batismo, segundo Gálatas 3:26 e 27, nós somos revestidos de Cristo. E também nós vimos que em Atos 2:41 nós passamos a ser contados entre os que são salvos, passamos a pertencer à igreja. Uma outra pergunta é quando, no Novo Testamento, quando a pessoa era batizada. Isso é importante. Esse mesmo versículo que acabamos de ler no fim da segunda parte de nossa lição, diz que foram batizados havendo um acréscimo naquele dia. Na verdade diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando aquelas 3.000 pessoas foram batizadas, qual o intervalo de tempo, espaço de tempo que houve entre o ouvir, crer, arrepender-se e ser batizado? A Bíblia diz que foram batizados no mesmo dia em que aceitaram a mensagem. Assim como nós lemos em Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos, capítulo 8, versículo 12. Lá está dito: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E foram batizados tanto homens quanto mulheres. Quando Filipe lhes evangelizava, Atos 8:12, e eles ouviram, aceitaram, acreditaram na mensagem, foram batizados. Quando deram crédito na mensagem, foram batizados. O que faz a pessoa que acredita na mensagem? Qual é o próximo passo? Aqui está um exemplo. O que é que esses seguidores fizeram? Eles foram batizados. Porque ao acreditar na mensagem, ao decidir, ao arrepender-se dos seus pecados, que é uma mudança de mente com relação à atitude para com os pecados, ao decidir seguir a Jesus, qual é o próximo passo? Ser batizado. Assim fica mais claro que crer significa acreditar, mas obedecer. E talvez a primeira manifestação visível ou obediência seja justamente o batismo. E as pessoas que ouviram Filipe foram batizadas. Pelo que o texto diz, foi uma sucessão ou sequência que não foi interrompida ou parada. Ouviram, creram e foram batizados. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens
quanto mulheres. Em Atos capítulo 8, nós temos uma história muito interessante. Um anjo do Senhor mandou Filipe ir ao encontro de um oficial do governo da Etiópia. Um anjo do Senhor, o Espírito Santo depois também participa nesta ação. E esse oficial da Etiópia, do governo da Etiópia, se encontrava de viagem na estrada. Ele estava lendo a Bíblia. Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo. O oficial disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Veja Atos 8, 35 e 36. Atos 8, versículo 35 e 36. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Eles estavam na estrada, mas veja como Filipe responde a esta pergunta deste oficial, funcionário do governo da Etiópia, ou eunuco. Filipe não diz: eu não sei quem é você, ou ainda é muito cedo. Você precisa passar por um tempo de aprendizado e depois deve ser avaliado pelos líderes da igreja, ou precisamos marcar uma data especial? Nenhuma dessas respostas saíram da boca de Filipe. O texto bíblico diz assim, nos versículos 37 e 38, Filipe respondeu: se o Senhor, aquele oficial, crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quanto tempo depois de ouvir e crer aquele etíope foi batizado? Qual o intervalo de tempo que deve haver entre o ouvir, crer, arrepender-se e ser batizado? Aquele homem foi batizado na próxima oportunidade que teve, quando chegaram a um lugar onde havia água. Note que o etíope declarou sua crença em Jesus como Filho de Deus publicamente na presença de Filipe e dos demais que viajavam com ele. Contudo, Filipe não disse que isto apenas seria o suficiente. Os passos para a salvação ainda não estavam completos, mesmo depois dele ter declarado a sua fé publicamente em Jesus Cristo. Foi necessário que ele fosse batizado. Nesta ocasião aqui, em que ele foi batizado, o etíope eunuco, Jesus já havia sido elevado aos céus. Logo, o que se aplica ou se aplicava ao etíope também se aplica a nós, porque estamos todos debaixo da nova aliança. Filipe estava sendo guiado pelo Espírito, como diz Atos capítulo 8, versículo 29. Por que o Espírito Santo não guiou Filipe a dizer ao etíope para que apenas pedisse para Jesus entrar em seu coração e ele estaria salvo? Por que o Espírito Santo não guiou Filipe para que propusesse uma oração e esperasse, talvez para mais tarde, ser avaliado, para ver se poderia ser batizado? Porque estas coisas não são o que Deus quer que seja ensinado ao pecador. Deus quer que o pecador que crê e está arrependido de seus pecados seja batizado, assim como aconteceu com o etíope eunuco. Em Atos capítulo 16, versículos 14 e 15, nós lemos, vou ler na NVI, Atos 16, 14 e 15. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Paulo e Silas estavam pregando em Filipos e lá havia um lugar de oração para onde foram. Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, estava lá
o Senhor abriu o coração para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Qual foi o resultado? O versículo 15 diz: tendo sido batizada. Quanto tempo depois de ter ouvido a mensagem, atendido, crido, se arrependido dos pecados, Lídia foi batizada? Qual o intervalo de tempo? Era sempre de imediato. Ou, como no caso do etíope eunuco, na primeira oportunidade. Não havia um longo período de tempo separado entre o dia em que a pessoa ouviu e creu e arrependeu-se do dia em que a pessoa era batizada. Isso é muito claro na Bíblia. Não havia um período de tempo muito longo. Não no Novo Testamento. Paulo e Silas, ainda na cidade de Filipos, haviam sido presos por pregar o Evangelho. Por volta da meia-noite, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão o escutavam. Isso está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. No mesmo capítulo em que nós lemos sobre a conversão de Lídia. De repente, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram e as correntes dos presos se soltaram. O carcereiro ia se suicidar. Porque naquela época, se um preso fugisse, o carcereiro pagava com a vida. Mas Paulo gritou lá de dentro, pedindo que ele não fizesse isso, pois todos ainda estavam lá. Assim, diante destes acontecimentos, o carcereiro reconheceu que aqueles homens eram servos de Deus e logo fez a grande pergunta. Qual é a grande pergunta? Atos 16, versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Novamente vemos aquela expressão: creia no Senhor Jesus. Infelizmente, muitos grupos religiosos dos dias de hoje fazem esta mesma afirmação sem entender e nem explicar o significado de crer. Inclusive, usando este texto sem observar todo o contexto para compreender o significado do crer. Leem apenas até o versículo 31, ou apenas o versículo 31, onde diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, e param aí. E não continuam a leitura do texto, onde dirá que os que creram foram batizados. Leia versículos 32 e 33. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. A profecia de que ele e todos os de sua casa seriam salvos se cumpriu, porém, foi necessário que ele e os de sua casa ouvissem a palavra de Deus, crescem e fossem batizados, como o texto diz que aconteceu. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A salvação aconteceu quando eles foram batizados. Porque crer é o conjunto de tudo isto. Acreditar, arrepender-se e ser batizado. O texto deixa claro, foi isso que aconteceu. A que horas eles foram batizados? Se tudo começou em torno da meia-noite, como diz o versículo 25, eles devem ter sido batizados ainda de madrugada. Com certeza já passava da meia-noite, mas naquela mesma hora, depois de terem ouvido a pregação, depois de terem cuidado dos ferimentos de Paulo e Silas, eles foram batizados. Naquela mesma hora, certamente antes do amanhecer. Não era um horário muito conveniente para o batismo, mas mesmo assim eles foram batizados. Não esperaram o dia amanhecer, não esperaram uma data mais apropriada, não marcaram para uma ocasião futura, tipo data de aniversário
um momento ou ocasião com mais irmãos presentes, ou outra ocasião, naquela mesma hora foram batizados. Quando o batismo deve ser realizado? Quando o pecador, crendo, está arrependido de seus pecados e decidido a obedecer e se tornar um seguidor de Cristo. Assim como nós lemos também em Atos capítulo 18, versículo 8. Atos 18, versículo 8. E lá está escrito: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Esta é a sequência, os passos em ordem: ouvir, crer e ser batizado. É o que é esperado de uma pessoa que crê. Logo, ser batizado. O que justificaria, ou qual é a razão de tamanha urgência? No Novo Testamento, como está sendo visto, as pessoas eram batizadas de imediato. Como no caso do oficial etíope, ele foi batizado na primeira oportunidade que teve, ou seja, assim que encontrou água. Como no caso dos quase 3.000 que ouviram a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, foram batizados no mesmo dia. E batizar 3.000 pessoas no mesmo dia não é nada fácil nem conveniente. Seria mais fácil ou conveniente separá-las em grupos de 100, 200 e batizá-las em vários dias seguidos. Mas não, foram batizadas, como a Bíblia diz, no mesmo dia. O que é que justifica esta urgência? Talvez a resposta bíblica, à luz da Bíblia, de outra pergunta, seja a resposta para esta primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que é que justifica, o que é que explica esta urgência? Qual é a razão dessa urgência? A segunda pergunta seria: quando é que alguém se torna salvo? Quando é que alguém recebe o perdão de seus pecados? Quando acredita mentalmente na existência de Deus? Quando apenas ora? Quando lê a Bíblia? Quando levanta a mão e aceita a Jesus? Deus poderia ter escolhido um outro momento para dar o perdão, retirar os pecados de uma pessoa. Mas o momento que ele escolheu, e a Bíblia declara com toda clareza, foi o momento do batismo. Se o perdão dos pecados, que é algo tão necessário ao ser humano, proporcionado por Jesus por causa do seu sacrifício na cruz, é alcançado no momento do batismo, e a pessoa crê, já tendo se arrependido de seus pecados, já tendo ouvido o Evangelho antes de tudo, por que esperar? Inclusive, a ordem que Jesus deu em Mateus capítulo 28 para batizar os que se tornam discípulos, aqueles que fizessem a decisão de segui-lo, coloca o batismo antes dos ensinos fundamentais que ele nos deixou. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, batize e ensine. Jesus não disse, ensine a guardar tudo o que vos tem ordenado e depois batize. Ele disse, batize e ensine a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e leiamos juntos esta passagem, Mateus 28, 19 e 20. Lá está escrito o seguinte. Desculpe, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Batismo é urgente. E se alguém ouviu as boas novas do Evangelho e as entendeu, as boas novas do Evangelho que explicam o que Jesus fez por nós naquela cruz, explicam que somos pecadores, necessitados do perdão, e
Se alguém deseja este perdão, para estender as mãos e segurá-lo e passar a possuí-lo, necessário é que seja batizado. Isto é o que ensina o Novo Testamento para receber a salvação, para receber o perdão dos pecados. Nas histórias que lemos no Novo Testamento, as pessoas foram batizadas. Leia o seu Novo Testamento e confira. Isto é muito claro. As pessoas foram batizadas. Como é que podemos garantir nos dias de hoje a esperança de vida eterna às pessoas que não forem batizadas? À semelhança do que acontecia no primeiro século e está registrado no Novo Testamento. É necessário ser batizado para a salvação. A Bíblia deixa isto claro. Na verdade, a quarta pergunta, a penúltima pergunta do nosso estudo Batismo na Bíblia é quem? A primeira pergunta foi como? A segunda pergunta foi por quê? A terceira pergunta foi quando? E a quarta pergunta é quem? Quem pode ou deve ser batizado? Nós já lemos vários textos. Lemos Atos 2:41, que diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, quem pode ser batizado? Aqueles que aceitam a palavra ou a mensagem da palavra. Lemos Atos capítulo 8, versículo 12, que diz que: mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados. Quem pode ser batizado? Os que aceitam a mensagem. Para ser batizado é necessário que a pessoa acredite na mensagem da palavra de Deus. Nós lemos Atos 8:37, quando o etíope eunuco, oficial do governo, perguntou quando viu água: eis aqui água. Há algo que impede que eu seja batizado? Por que eu não posso ser batizado? E a resposta foi Atos 8:37, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Então é necessário, para ser batizado, crer de todo o coração. Em Atos 8:18, muitos dos coríntios ouviam, criam e eram batizados. Então é necessário ouvir, crer, aceitar ou dar crédito para que a pessoa esteja pronta, preparada para ser batizada. E quanto às crianças, precisam ou devem ser batizadas? Em primeiro lugar, não há nenhum exemplo na Bíblia de uma criança sendo batizada. Por exemplo, com quantos anos Jesus foi batizado por João Batista? Com 30 anos. Leia isso em Lucas capítulo 3, versículos 21 a 23. Em segundo lugar, Jesus ensinou que as crianças são puras e salvas. Por exemplo, Mateus capítulo 18, melhor dizendo, Mateus capítulo 18, versículo 2. Mateus 18, versículo 2, nós lemos: Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles, até o versículo 3, e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. E Mateus capítulo 19, versículo 14, aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. As crianças não têm pecados. Pode até ser que a criança faça coisas erradas, imitando os adultos, mas a criança não desenvolveu ainda as faculdades ou a compreensão do que faz, que a tornariam capaz de fazer uma escolha consciente ou uma diferença entre o bem e o mal. Ela não pode ser ainda responsabilizada por seus atos. O indivíduo será quando atingir a idade da razão. A Bíblia nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. Ezequiel 18, 19 e 20. Alguns acham que as crianças são culpadas pelos pecados dos pais, o que chamam de pecado hereditário. E por isso precisam ser batizadas. Mas a Bíblia diz o contrário. Os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. E as crianças não
precisam ser batizadas. Quinta pergunta: quantos batismos existem? Há um só batismo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E leia versículo 5, onde diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há outro batismo, há um só batismo. Não 2, 3 ou mais. Reconhecido por Deus, aceito por Deus, ensinado na Bíblia, mandado por Jesus. Há um só batismo. E se alguém não foi batizado com este um só batismo, e talvez até tenha sido batizado, mas não com este um só batismo. E se alguém não, vou repetir, se alguém não foi batizado com este um só batismo, em água, imersão em água, após fé e arrependimento para a salvação e para a remissão de pecados, pode ou deve corrigir isso? Lembre-se de Atos 19, quando Paulo encontrou pessoas que tinham sido batizadas, mas não com o batismo ensinado e ordenado por Jesus. Aqueles homens, mesmo já tendo sido batizados no batismo de João, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados 2 vezes, então? De uma maneira de pensar, de um modo de pensar sim, mas de outro não. Porque só há um batismo. O batismo bíblico. Então eles foram batizados no batismo que era válido para aquela ocasião e não era mais o batismo de João. Só há um batismo aprovado, determinado, aceito, reconhecido por Deus. E quem não recebeu o batismo de acordo com os ensinos da Bíblia, não recebeu o batismo bíblico. Esse um só batismo. Pense um pouco comigo. Quando foi que você foi salvo, caso acredite já ter sido salvo? Coloque num papel agora. Vá anotando. Salvação. Coloque a data de sua salvação. Depois, coloque a data de sua conversão. Em seguida, coloque a data em que você recebeu o Espírito Santo. E agora, a data em que você foi batizado. Se estes 4 eventos, acontecimentos, não se deram, não ocorreram no mesmo dia, avalie bem a sua situação. Talvez você não tenha sido batizado com o batismo bíblico, porque a salvação, o recebimento do Espírito Santo e o perdão dos pecados, tudo isto acontece na conversão, tudo isto é dado por Deus a uma pessoa no momento em que ela é batizada. Por favor, eu lhe peço, por favor, não ignore ou despreze os ensinamentos da Bíblia sobre o batismo somente para manter suas ideias, suas tradições religiosas, sua compreensão própria, ou somente por ser mais conveniente para você ignorar, desprezar os ensinamentos da Bíblia. Não ignore, por favor. O batismo é realmente necessário. Ouça Jesus, não outra pessoa. É Ele quem tem toda a autoridade no céu e na terra. É a palavra dele que deve ser ouvida, que deve ser seguida e que irá nos julgar no último dia. Ouça Jesus falar. Pergunte a Ele. Ele responde pela Bíblia. Jesus, o batismo é necessário para a salvação? Ele responderá em Marcos, capítulo 16, são suas próprias palavras. Versículo 16, ele dirá: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, o batismo é necessário para a salvação. Ele responderá em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículos 3 a 5. São textos também que nós já lemos, inclusive.
Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Faça o que a Bíblia manda. Obedeça às Escrituras Sagradas. Tendo acompanhado o curso até aqui, agora você sabe o que é necessário fazer. Qual é a parte do homem para receber o perdão dos pecados e não ter que ser punido por seus próprios pecados, não ter que receber o salário do pecado. Você ouviu o Evangelho. Jesus veio para salvar porque Deus ama. Odeia o pecado, mas ama o pecador. Agora você sabe qual foi o motivo da morte de Jesus na cruz e da vinda dele a este mundo. Agora você entende o que é a fé verdadeira e o que é o arrependimento. Sabe como, por quê, quando, quem pode ser batizado e sabe quantos batismos existem. A responsabilidade está sobre seus ombros, não está mais sobre os meus. A minha oração é para que você faça a decisão certa. Torne-se um seguidor de Jesus mediante a fé e o arrependimento e seja batizado para a remissão de pecados. Estas são as palavras mais importantes do mundo inteiro, as palavras do Evangelho, das boas novas de salvação. E eu espero que você faça um bom proveito delas. Para não errar em nossa caminhada até os céus, para dar os passos certos ensinados no Evangelho, garantidos, precisamos obedecer ao que está escrito, deixando a Bíblia falar. Que Deus te abençoe.